Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz em destaque a prestação de contas do governador. Foi grande a movimentação no plenário nesta quarta-feira. Além dos parlamentares, secretários de Estado e outras autoridades participaram da sessão especial de prestação de contas de Paulo Artung. A TV Allis acompanhou o evento. Veja os detalhes. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa se reuniu em sessão especial para receber o governador do estado. Paulo Artung apresentou um relatório sobre os primeiros meses de sua gestão, que começou em 1º de janeiro de 2015. Esta prestação de contas cumpre determinação da Constituição Estadual. Paulo Artung discursou por quase 1 hora, como mostra a repórter Karina Borgo. O governador Paulo Artung abriu seu discurso de prestação de contas do início do mandato, ressaltando a situação de desequilíbrio fiscal em que disse ter encontrado o estado. Nos últimos 4 anos, especialmente entre 2013 e 2014, o Espírito Santo, senhor presidente, exauriu, zerou a sua poupança. O desequilíbrio fiscal se instalou e perdemos a capacidade de investimento com recursos próprios. Mas garantiu que o orçamento já começou a ser reorganizado. Logo nos primeiros dias da nossa gestão, assinamos 4 decretos que visam a redução dos gastos da administração pública e a retomada do equilíbrio financeiro e orçamentário. Pelo decreto de contenção dos gastos do Poder Executivo Estadual, ficaram suspensos, por exemplo, a contratação de patrocínios e a realização de eventos que demandam gastos públicos. Definimos metas e prazos para a redução das despesas com cargos comissionados. Determinamos a diminuição de gastos com custeio, incluindo passagens, contas telefônicas e diárias. Fixamos as diretrizes para revisão e negociação dos contratos vigentes e criamos uma comissão para fazer um acompanhamento minucioso da implementação dessas medidas. Foram anunciadas ações nas áreas de saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento. Estamos reestruturando a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e retomando uma incisiva diplomacia comercial com vista a atrair novos investimentos nacionais e internacionais para as terras capixabas. Ao final dessa sessão, senhor presidente, assino mais um projeto de lei a esta Casa, reformulando o ensino médio do Estado. Pretendemos criar, com essa lei, a Escola Viva, para capacitar a juventude de uma forma dinâmica e atraente. Dinâmica, atraente e conectada com as demandas da vida atual desse mundo que nós estamos vivendo. Viabilizando toda uma estrutura física e de pessoal para a Escola Viva. Os estudantes terão um período de turno único, 9h30 de turno, na implantação da Escola Viva. Queremos, senhor presidente, formar um jovem empreendedor com aptidões para pensar e efetivar um projeto de vida exitoso. Na área da saúde, senhor presidente, como se pode perceber, a saúde está no caminho da reestruturação. O percurso é longo, mas com um verdadeiro choque de gestão, estamos trabalhando para que o órgão retome o pleno controle de suas atividades e de seus serviços. Na segurança pública, pretendemos avançar no enfrentamento à criminalidade, especialmente na questão das drogas. Vamos incrementar serviços públicos de prevenção e atenção, além de garantir acesso à oportunidade de geração de renda e emancipação pessoal e coletiva. Estratégias de combate à corrupção também foram citadas. Imediatamente após a posse, iniciamos o trabalho para a implementação no Estado do Espírito Santo, de uma maneira pioneira, da Lei Federal Anticorrupção. E também para a criação de um novo portal da transparência. É um governo 2.0, cujos serviços e informações possam ser acessados na palma da mão
iniciando um processo, inclusive, com a reestruturação da ouvidoria do nosso Estado. Temas relacionados ao meio ambiente, como o pó preto e a escassez hídrica, foram abordados ao final do discurso. Sobre a questão da incidência do pó preto em áreas da região metropolitana, senhor presidente, está claro que esse fato interfere na qualidade de vida do nosso povo. Está claro que, fruto da luta da nossa população, dos movimentos comunitários, da ação institucional do Ministério Público, da participação do IEMA, passos importantes foram dados nos últimos anos, como a instalação de precipitadores eletrostáticos, como a instalação de wind fence na área da Vale do Rio Doce. Mas se está claro isso, senhor presidente, está claro também que precisamos avançar, e muito, sem populismo, porque não leva a nada, sem populismo e com apoio da academia, com apoio das universidades e de suas pesquisas. Senhor presidente, a estiagem atual é, segundo especialistas, a mais severa dos últimos 40 anos no Espírito Santo. Enfrentar seus efeitos é prioritário. Nessa direção, senhor presidente, no dia 4 de fevereiro, enviei carta ao presidente da República com o objetivo de viabilizar, junto ao Banco Central e ao Tesouro Nacional, a prorrogação das parcelas de crédito rurais que estão vencendo este ano. Na última segunda-feira, senhor presidente, assinamos convênio com o Instituto Terra, capitaneado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, para reflorestamento e recuperação de 1.000 nascentes de afluentes do Rio Doce, do lado capixaba. Esse é um primeiro passo que nós pretendemos estimular muitos setores do nosso Estado, empresas do nosso Estado, para que nós podemos ampliar esse número de nascentes a serem recuperados. O chefe do Executivo informou ainda que toda a equipe de governo vai participar de um seminário de planejamento estratégico. Mais do que nunca, senhor presidente, é preciso saber aonde está, ter um diagnóstico claro da nossa realidade, aonde nós queremos chegar e como caminhar. Já vivemos tempos dificílimos e tivemos êxito, e tivemos superação. Do fundo do poço lá atrás, em 8 anos, nós nos reerguemos com dignidade e colocamos de pé aquilo que chamamos na época de um novo momento do Espírito Santo. É com essa convicção, senhor presidente, é com essa certeza que trabalho dia a dia, enfrentando uma situação complexa, um momento em que com uma mão estamos agindo para reorganizar a máquina pública. Com uma mão nós estamos agindo para reorganizar o nosso Estado, mas com a outra mão estamos atuando para melhorar as políticas públicas, a fim de promover melhores condições de vida, inclusão social e prosperidade, principalmente para os elos mais fragilizados da vida social capixaba. A visita do governador foi acompanhada por gestores públicos, vereadores, secretários estaduais, ex-parlamentares e os deputados estaduais da atual gestão. Os deputados puderam fazer questionamentos ao governador e apresentaram também pedidos e sugestões. Confira a repercussão em plenário com a repórter Nicole Espósito. 20 deputados fizeram perguntas, sugestões ou considerações sobre a prestação de contas do governador Paulo Artung. Temas como educação, saúde e violência contra a mulher tiveram destaque. Na questão da mulher, eu apresentei para ele os projetos que eu tenho já na casa, que dei entrada nesse ano. O governador, inclusive, adiantou que vai estar apresentando políticas neste caminho, porque tem claro que a violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo está com índices elevados, nos ranqueamos em primeiro lugar, e é compromisso do Estado diminuir esse índice. Grande preocupação nossa é que o Estado não tem estrutura para atender a demanda da saúde.
E os hospitais filantrópicos estão fechando as portas. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais sem ter atendimento e isso não pode esperar. Eu penso que tem que haver um plano emergencial, tirar recurso de alguma secretaria, mandar para a Secretaria de Saúde, porque a vida não pode esperar. Eu levantei a questão de que muitos professores estão reclamando que turmas estão sendo juntadas nas escolas de ensino médio, que pessoas profissionais estão sendo dispensados, que há problema relativo à contenção de merendas e tal. Então, isso não pode de forma nenhuma acontecer. Não interessa, assim, a gente entende a situação do Estado, mas não dá para cortar onde não tem mais o que se cortar. Ações de enfrentamento à crise hídrica e ao uso e tráfico de drogas também foram temas de questionamentos dos parlamentares. A nossa pergunta, como presidente da Comissão de Política sobre Drogas, é quais investimentos que serão feitos nessa área social para que nós possamos diminuir os índices onde o Espírito Santo lidera e pior. Cariacica é a segunda cidade no país que mais mata jovens e adolescentes e principalmente o fator que envolve essas jovens e adolescentes são as drogas. E aí nós tivemos com o delegado-chefe da DETEM, que nos disse de algumas dificuldades que ele tem de exercer um bom trabalho, por mais que bom trabalho ele exerça. E o governador disse naturalmente que vai implementar as políticas sobre drogas, tem um planejamento estratégico que vai ser feito. O senhor fez o questionamento das iniciativas do governo para a recuperação das nascentes dos rios. O senhor se sentiu contemplado com essas ações anunciadas pelo governador Paulo Artung? Você acha que elas são realmente fundamentais e que vão resolver esse problema grave que a gente tem de crise hídrica aqui no estado? Olha, eu me senti contemplado e só de saber que vamos enfrentar esse tema de frente, como foi no governo passado, que através da iniciativa do próprio governador, ele começou a recuperar as nascentes do Rio Beneventes, em Alfredo Chaves, que compõe a bacia, toda a bacia do Rio Beneventes e sustenta o município de Guarapari. E hoje ele deu a notícia que nessa semana mesmo ele assinou com o Instituto Terra, que está fazendo a recuperação da bacia do Rio Doce. São duas importantes fontes de água para o nosso povo capixaba. O presidente da Casa avaliou o relatório apresentado pelo governador e as ações anunciadas por Paulo Artung. O governador fez um retrato da situação, uma coisa honesta, sem crítica a quem quer que seja, sem agressão, mostrando ao Espírito Santo por que ele está com o cuidado que deve ter o homem público em gastar só o que tem, governar com o pé no chão. Então é isso que a Assembleia está aprovando e apoiando e espera que o governador comece a fazer obra na hora que tiver dinheiro em caixa, para não prejudicar a saúde, a segurança, a educação e os serviços que o Estado precisa e tem preferência. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.